Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do podcast Autores daqui e da Além. A nossa convidada de hoje nasceu e cresceu em Lisboa, formou-se em Psicologia e nos anos 80 muda de casa, instala-se no Luxemburgo como tradutora na Comissão Europeia. É mulher de muitos ofícios, tradutora, sindicalista, política, cronista para o jornal Bom Dia e para o jornal E Toma Lá, também pintora, poetisa e escritora. Vive entre o Luxemburgo, Portugal e Berlim, cidade onde vive o filho. Amores, Humores e Pavores é o seu primeiro livro de poesia que editou com a editora Oxalá, uma editora sediada na Alemanha. Bem-vinda, Eduarda. Obrigada, São, obrigada por este convite e vamos lá a isto. Vamos lá. Ah, a primeira pergunta que se impõe: como é que nasceu este livro? Olha, eu diria que este livro nasceu quase por acaso, e veio de certa forma impor-se e sobrepor-se a outro projeto em que eu estava a trabalhar. E isto nasceu de uma coisa muito simples, olha, de uma mensagem que tu próprio me mandaste relativa a um prémio de poesia, o prémio de poesia da Câmara de Oeiras. E estávamos em princípios de novembro de 2024, e eu olhei pronto, para os requisitos daquele, e para a data limite de entrega dos trabalhos, e pensei assim, ora bolas, eu não consigo. Não consigo organizar nem pôr em ordem as coisas que tenho, e pronto, e esta ideia de mandar um trabalho para um prémio de poesia pareceu-me como algo estranho, porque eu escrevo muito mais prosa do que poesia, e depois, à medida que os dias iam passando, pensei assim, mas porquê é que, porquê é que eu não... Porque não? E, e pronto, e abri as minhas gavetas, fui buscar textos que estavam escritos, e todos recentes, tudo coisas que eu tinha escrito nesse período e em poucos meses antes, e, e retrabalhei-os, alguns retrabalhei-os, acrescentei coisas, e pronto, e enviei esse trabalho para esse prémio, que não ganhei. Enviei um trabalho semelhante para outro prémio de poesia, o prémio da Oxalá, com algumas modificações, porque os requisitos do prémio eram diferentes. Também não ganhei. Mas depois, com aquele trabalho feito, e depois de algumas conversas com Oxalá, pronto, dei esse passo de ir em frente e publicar essa obra, também porque a própria Oxalá me encorajou a fazê-lo. Portanto, que era esse o meu receio, que a Oxalá não considerasse esse trabalho minimamente meritório, ou que de alguma forma pudesse envergonhar e comprometer o excelente trabalho que a Oxalá tem feito. E pronto, e a partir desse momento, portanto, talvez princípio do outono do ano passado, começámos a trabalhar em direção à publicação. A editora Oxalá está sempre aberta a trabalhos de qualidade, como é este livro. O livro é um conjunto de três linguagens estéticas, é muito, muito bonito. Temos aqui a poesia da Eduarda Macedo, os desenhos do Gabriel A.V. e a fotografia de um luxemburguês, penso eu que seja um luxemburguês, Alemão, é alemão. 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 Wolfgang Osterheld. Ahm, ah, como é que surgiu esta ideia de conciliar estas três linguagens estéticas e se houve algumas dificuldades em conciliar isto tudo no papel?
como é que surgiu? Um pouco, enfim, é outro, de certa forma, alguma dose de acaso, mas também corresponde à forma como eu gosto de trabalhar. E fiquei muito feliz por ter conseguido isso, por ter conseguido, enfim, tenha sido possível juntar estas participações ao meu trabalho. É assim que eu gosto de trabalhar, é implicar outras pessoas, implicar pessoas de quem eu gosto, não é? E de alguma forma tornar, tornar o projeto maior, porque efetivamente eu acho que o resultado é um resultado bonito, acho que, como tu disseste, que essas participações vêm, vêm engrandecer o meu trabalho e estou muito feliz por tanto o Gabriel AV, como o Wolfgang terem aceitado isso. Quando eu falei com o Gabriel, ele disse-me o seguinte: eh, sabes que eu não faço ilustrações, eu faço desenhos Uhum. e envia-me os teus textos. E se estes textos evocarem alguma coisa em mim, se estes textos provocarem alguma emoção em mim e eu vir alguma imagem, então faço. Se isso não acontecer, não farei. E, e acabou por fazer desenhos para todos os poemas, desenhos, como ele próprio disse, não ilustra o poema, mas tem que ver por vezes com o poema todo, por vezes com uma frase, ou com uma imagem, ou com uma palavra desse poema, que ele de alguma forma enfim, conseguiu ligar à sua própria experiência. Relativamente ao Wolfgang, enfim, como penso que sabes, uma capa para um livro é uma coisa, Sei, é sei. uma coisa complicada. Foram feitas várias experiências até que, pronto, isto aconteceu com as fotografias, como aconteceu também com o prefácio. Nós todos em geral, por vezes não vemos aquilo que está perto. Temos tendência a querer ir buscar longe e a não ver, porque as coisas por vezes estão tão perto que, que não as vemos. Às vezes é como se fôssemos cegos àquilo que está mais perto de nós. E a uma certa altura lembrei-me de uma série de fotografias que o Wolfgang tinha feito comigo, isto nos anos 90. Ele estava muito interessado nas minhas mãos e de facto fizemos essa bela série de fotografias, e ele teve a generosidade enfim, de me dar e de me dizer: faz com elas o que quiseres. E eu não o vi há muito tempo, fui ter com ele e perguntei-me: Wolfgang, posso usar uma das tuas fotografias para a capa deste livro? E ele repetiu aquilo que tinha dito, enfim, quase 3 décadas antes: Eduardo, as fotografias são tuas, faz com elas o que quiseres, fico muito contente. E, e foi assim, e acho que o resultado é muito mais belo e muito mais profundo e muito mais significativo com estas participações e com o facto de ter o Gabriel e o Wolfgang comigo, e também já agora a Paula Telo Alves, que acedeu a fazer o prefácio, do que, olha, do que, do que se essas participações não existissem, ou de se eu tivesse porfiado em ir buscar mais longe pessoas que Uhum. me dizem menos,
do que, Ah, do que eu confirmo que todas estas participações enriquecem muito o livro e, para além de enriquecer, complementam os teus poemas. Portanto, há aqui é como se houvesse um prolongamento de uma outra linguagem e que desse mais vida aos teus poemas. Eu vou ler um poema para realmente depois um diálogo, continuar. Desculpa? realmente um diálogo um diálogo entre Um vozes diálogo, diferentes. exatamente. Exatamente. Então, eu vou ler o poema aqui da página 62. Ahm, o outono corre e novembro já cansa. O vento beija cidades esventradas, os drones espiam, os mísseis dançam. Morrem meninos sem dizer nada. As ruínas do dia e a raiva dos mortos enfeitam breves rodapés de jornais. Lêem-nos muitos europeus absortos, atarefados na invenção dos natais. Morreu-me um filho nos braços, o corpo fugido de dores, fomes e cansaços. Trago a sede esquecida, a alma calada, a esperança moribunda, a fé desesperada. Malditos sejam os semeadores da guerra, malditos políticos, deuses e profetas. Acabem connosco, rebentem com Gaza. Hipócritas, deixem-se de tretas. Eu, ao ler, não só eu trouxe este poema porque é um poema muito forte e também retrata muito o que se passa no mundo, no mundo contemporâneo, no mundo destes dias. Ahm, eu acho que os poemas deste livro denunciam várias realidades. eh, que a tua poesia tem essa força, tu consegues escrever sobre a realidade e, e sobre as vivências do dia a dia, do que se passa no mundo e no dia a dia de cada um da tua realidade, enfim. Ah, achas que é assim, que a tua escrita está vai buscar muita inspiração aos acontecimentos do cotidiano e do dia a dia? Hum, sim, hum, sim, porque sejam eles quais forem, um, qualquer texto que eu escreva vem de qualquer coisa que eu vi, ou li, ou ouvi, ou senti, e, e de alguma coisa que eu, por alguma razão, tenho dificuldade em, em digerir, digerir entre aspas, alguma coisa que me choca ou que me surpreende e que me deixa e que me provoca um caldeirão de emoções, e depois vem-me uma palavra ou uma frase à cabeça e depois o texto que surge é um sim, é para denunciar, é para dar nota, é para testemunhar, mas também é para eu própria poder lidar com isso. Uhum. Escrever é para mim uma forma de eu não explodir, de certa Com aquilo forma, que se passa não no mundo, não é? aquilo, É. com aquilo que sinto. Uhum. Ainda em continuidade com aquele livro, com aquele poema que li há bocado, encontrei aqui outro poema que me tocou também bastante, e porque estamos também em tempo de Páscoa, associei a um acontecimento que eu primeiro leio o poema e depois já vou dizer.
Ontem no museu havia duas luvas de boxe, uma bordada a pregos, outra a lâminas de barbear. Não enxuguemos lágrimas sem luvas, diziam. São perigosas as lágrimas. Carregam amores, vírus, dores e pavores. Não preciso de luvas para chorar lágrimas de sangue. Basta pensar nas crianças mortas de Gaza. Esta noite tive um sonho. Europa enxugava luvas, luvas amontoadas como os cadáveres de Auschwitz. Milhões de luvas, tintas de sangue. Europa enxugava luvas, sem lágrimas. E como estamos em tempo de Páscoa, lembrei-me de uma expressão bastante conhecida que Pilatos lavou daí as mãos na condenação de Jesus. E, portanto, o que eu entendi com este poema é que a Europa também lavava daí as mãos ou lidava com este problema da guerra com luvas, não é? Portanto, esta foi a interpretação que eu fiz. Eu gostava de te ouvir falar sobre isso. Eh, Repara, esses dois poemas falam de Gaza porque era Gaza que estava presente para mim nessa altura, e hoje poderiam falar de outras tristes realidades. Estou a pensar, por exemplo, no que se passa no Irão, e naquele bombardeamento que atingiu uma escola e matou 150 meninas. Um, e de facto vivemos num mundo absolutamente caótico, num mundo que é liderado por loucos, sem que pareça que não há forma para pôr barreiras a esta loucura, a este descalabro. E de facto eu estou profundamente desiludida com a atuação da Europa, tanto no que diz respeito à Ucrânia, no que diz respeito a Gaza, como diz respeito ao Irão e ao que se passa atualmente no Médio Oriente, e é como se a Europa estivesse como se estivesse cega, não é? Como se não Uhum. conseguisse fazer a leitura do que se passa, e continuasse a acomodar-se e a baixar-se e a ajoelhar-se perante os senhores da guerra. eh, portanto, pondo de lado e entre parênteses aquilo os valores que presidiram à sua construção. Eu parece-me que, infelizmente, estamos perante uma Europa fraca e profundamente hipócrita. Uhum. Mudando um bocadinho de assunto para um assunto mais leve, hum, há aqui dois. Eu vou ler um excerto de um poema que é muito longo e um poema inteiro, para depois fazer a pergunta que quero fazer. É da página 50 e o da página 57. E tu o que fazes? Perguntaste. E eu, sem jeito, envergonhada, despida de emprego e da profissão, receosa, respondi nada. É que agora fazer, não faço nada, não. E tu o que fazes? E respondo, faço o que me apetece, levanto-me consoante a preguiça dos galos, o rugir dos comboios, os copos bebidos ou os poemas lidos, à tona dos sabores, dos amores e dos pavores. Levo uma hora a esticar o cabelo, mordo o luxo de desperdiçar tempo, de o deitar fora sem fazer nada de útil. Por exemplo, voluntariado em ONGs, separar roupa nos armazéns da Caritas, encaixotar tomate pelado, massas e leite em pó para os utentes do banco alimentar. Ou vestir-me de palhaço para arrancar sorrisos a crianças a morrer de cancro. E na página 57, hoje não.
Hoje não me despacho. Nem hoje, nem nunca mais. Detesto despachar-me. Amo a lentidão, o vagar, ficar a olhar pela janela, a sonhar, sonhar. Vai andando, já lá vou ter, que eu já corri tudo o que tinha para correr. Hoje sou leoa preguiçosa, desligada, imune a pressas e polvorosas. Uma leoa não foi feita para voar. E sabes que mais? Hoje não vou à caça. Que se lixe o jantar. Ahm, numa época em que parece que andamos todos a correr, sempre todos muito ocupados. Eu sinto nestes poemas uma apologia à lentidão, ao tempo de paragem, de descanso, de contemplação, uma forma de contrariar uma, um conceito que foi um filósofo que cunhou, que é a sociedade do cansaço. É importante para ti ter este tempo de paragem, de, de lentidão, de não andarmos para aqui sempre a correr. Eu acho, eu acho que é porque que é importantíssimo, não é? E deixa-me fazer uma ressalva nesse primeiro poema que parte, de facto, mais uma vez, de uma situação concreta, de uma pergunta que me tem sido feita algumas vezes e que me foi feita numa determinada altura por uma determinada pessoa, e quando eu respondi não faço nada, essa pessoa olhou para mim com um certo ar de comiseração, de incompreensão, de comiseração, de censura. E o poema vem um pouco daí. E atenção, eu não tenho aquilo que digo no poema. Deixa-me fazer a ressalva que acho absolutamente meritório o trabalho de todos os voluntários que se dedicam precisamente pronto, toda uma, a fazer voluntariado entre uma multidão de associações. Agora, hum, isso também tem que ver com, e já vou à tua pergunta mais diretamente, hum, com determinadas expectativas que muita gente tem relativamente às pessoas que estão reformadas, não é? Que devem continuar a fazer toda uma série de coisas úteis. E eu não sei se isso tem de ser assim. Eu acho que cada vez mais importante, sempre foi importante para mim ter momentos de pausa, momentos em que eu me encontro comigo própria. E esses momentos não são para mim não fazer nada, são momentos importantíssimos, são momentos em que eu reflito sobre mim própria, sobre o que vejo à minha volta, sobre o que se passa dentro de mim, e são momentos em que são fundamentais para eu repor, certo? Repor a minha energia. E Uhum. de facto nós vivemos numa sociedade, estou-me a referir à nossa sociedade ocidental, em que a velocidade se tornou estonteante, e a pressa se tornou estonteante. A forma como se trabalha hoje, a forma como se vive hoje, deixa muito, muito pouco espaço para esse tipo de encontro connosco próprios. É o trabalho, é a família, é a necessidade, parece que há uma necessidade de se mostrar
que se está sempre ativo, que se está sempre muito bem, que se está sempre muito dinâmico, que se é sempre muito jovem, muito vigoroso, e quando não se está precisamente nem a ocupar-nos da família, nem do trabalho, nem de nenhuma, nem a fazer desporto, nem a trabalhar para nenhuma associação, temos que forçosamente estar disponíveis para quem nos telefona para o telemóvel ou permanentemente presentes nas redes sociais a dizer coisas muito inteligentes ou menos inteligentes. E isso penso que penso que não é bom. Muito Penso bom. que não é mesmo nada bom. Muito E bem, por Eduardo. eu reservo-me o direito de não fazer nada disso e o tempo para não fazer nada disso. Exatamente. Agora, para acabar, onde é que podemos encontrar este teu livro e para quando, portanto, já houve uma apresentação no Instituto, no Centro Cultural Camões, no Luxemburgo, portanto, e para quando e onde uma próxima apresentação? Olha, estamos a trabalhar nisso. A apresentação no Centro Cultural Português foi um momento maravilhoso, não é? Foi um momento maravilhoso. Eh, eu estava bastante nervosa, mas estava rodeada de pessoas que me apoiaram imenso e rodeada de muito calor, calor humano, e a casa estava cheia. Estamos a trabalhar numa próxima apresentação em Lisboa. Não temos ainda data para isso, mas penso que decorrerá no mês de maio. E de qualquer forma, no dia 30 de maio, em que o Bom Dia festeja o seu aniversário também em Lisboa, lá estarei. Isso é, digamos, um projeto à parte, independente desta Uhum, uhum, apresentação, que eu espero poder fazer num espaço bonito em Lisboa. uhum. E onde é que podemos neste momento encontrar o livro? O livro pode ser encomendado para Oxalá, e está também nas plataformas da Livraria Bertrand e da WOC. Uhum. Ok. Muito obrigada, Eduarda. Foi um prazer esta conversa, gostei muito. Ahm, a todos, sigam-nos no YouTube. E para a próxima cá estaremos com outro convidado, com outro poeta ou escritor. Até à próxima. Muito obrigada, São, obrigada, Oxalá.